Olá pessoal, vamos hoje vamos realizar a live que ontem não foi possível. E não foi possível em grande parte por conta de eu acredito, uma sobrecarga na conexão do Instagram. À noite muita gente faz live e talvez por isso a nossa live tenha ficado ruim. Mas agora eu acho que vai dar certo. O assunto é muito bom. A saúde imunológica diante do medo. Nesse tempo de quarentena, eu acredito que está todo mundo, ou quem tem inteligência, está com medo. Né? Medo de pegar essa doença. Esse medo é bom porque, numa certa medida, ele nos protege. Mas, em excesso, ele nos prejudica. E eu vou conversar com o professor Fernando Fassini, que já está conosco aí. Professor, tudo bem? Boa tarde, Adriano, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu apresentar você a quem está aqui nos assistindo. O Fernando Fassini é terapeuta quântico, especialista em saúde integral. Ele é diretor de prevenção a doenças no Instituto MISPA e bacharel em educação física pela PUC de Campinas. Professor, ontem não deu, acho que hoje dá, né? Vamos esperar aí, o pessoal que está assistindo, vocês estão vendo as duas imagens? Estão vendo o professor e eu? Estão nos ouvindo? Porque ontem o pessoal só ouvia, ninguém via nada. Vamos aguardar aí as respostas para começar de vez a nossa live, porque acho que hoje vai. Hoje não vai ter encrenca, não. Hoje vai, hoje tem que ir. Eu preferi ontem dar uma interrompida para a gente não perder tempo, não é? Sim. Está perfeita. Maravilha, Juliana. Muito obrigada, minha prima aí, de Belo Horizonte, inclusive, né? Salvo engano, né? De Belo Horizonte, vendo a gente também. Dá para visualizar e ouvir. Ótimo. Então vamos lá, professor. Beijo para você também. Muito obrigado por compartilhar. Se você quiser, viu, Juliana? Compartilha com seus colegas também que têm interesse no tema. Né? O medo, ele é bom, mas em excesso ele atrapalha. Principalmente quando a gente precisa ter saúde. Professor, eu estou falando demais. Prefere começar falando do medo ou falando do sistema imunológico? Bom, acho que vale a pena a gente conversar sobre uma nova visão para o sistema imunológico, porque novidades têm surgido em estudos que relacionam as áreas agora da saúde, como a área da saúde mental, por exemplo, que diz respeito ao centro das emoções e que tem muita ligação com a hipófise e sistema imunológico. Então, nós vivemos, só para recapitular um pouco da história das ciências médicas, nós vivemos nos últimos 100 anos uma fragmentação e caminhos que foram criando as especialidades e se separando. Daí a gente já, ouvindo um pouco do que Freud deixou e lendo esses conteúdos, a gente começa a acessar as questões psicossomáticas, e algumas linhas seguiram considerando os fatores emocionais e relacionando às doenças físicas. Uhum. Então, mas ainda uma área mais clássica, mais ortodoxa da medicina, não considerava os fatores psicológicos. Nós vivemos num período agora de globalização, e essa pandemia deve-se a isso também, não é? Porque a gente vê o quão rápido esse vírus se espalhou e aterrorizou o mundo. Então, não temos mais questões de clima ou questões econômicas, questões políticas, para definir crise. Essa é uma crise que atingiu a todos. Então, vamos imaginar como funciona o sistema imunológico pelo eixo fisiológico apenas. Olhando para o eixo fisiológico, e essa é uma questão básica, o que nós vemos? Só um minuto que eu acho que tem alguma questão de imagem aí. Tá tudo certo? Só um minutinho que eu acho que ocorreu um problema aqui. Para que aqui não. Está tudo bem. Saiu. Bom, já deve voltar. Tudo certo. Então. Acho que para ele não estava, mas não tem problema. A live é assim mesmo, a gente espera ele voltar e continua. Para quem chegou agora, a gente está conversando, o Matheus dizendo que está tudo bem. Ontem não estava, né, Matheus? Por isso que a gente encerrou ontem.
Vamos falar sobre o medo, como ele afeta o sistema imunológico. Esse é um tema que me interessa muito, particularmente porque eu confesso que estou com medo, e então tenho adotado todas as medidas possíveis e inimagináveis, eu diria, porque eu nunca imaginei que chegando em casa eu ia fazer uma desinfecção tão grande no meu corpo, né? Eu praticamente tomo um banho de álcool 70. Quando eu saio com o cachorro e volto, imagino que vocês que têm pet também, a gente volta para casa e encharca o cachorro de tudo que é coisa, pata e rabo e não sei o quê. Isso denota medo. Medo. Mas um medo produtivo. Um medo que te protege. Agora, o medo que causa pânico, esse aí interrompe. Então, exatamente. Eu não sabia que estava grávida. Que legal, parabéns, Juliana. Melhorou? Voltou aí o professor. Melhorou? Desculpa, foi um problema técnico aqui, mas... Vamos lá. Deixa eu só... Quer concluir? Concluir. Antes de você continuar, deixa eu fazer... quer dizer que a medicina antiga, ela não relacionava a parte psicológica às doenças? Para ela, as doenças não tinham nada a ver com o emocional, com a parte que a gente não vê? Não, a partir de Freud, essa relação começa e algumas pessoas resistiram a olhar, por conta das especializações, caminhou-se muito aprofundadamente para examinar estruturas. Então, estruturas, vírus, fungos, bactérias. Portanto, nós demos voltas que agora, nos últimos 15, 20 anos, a gente começa a criar convergências por conta dessa separação que ocorreu por conta das especialidades. Então, ele saiu, todo mundo voou e agora está voltando. Porque você imagina que a especialidade clínica, ela segue como se fosse uma rodovia. Então, você passa por lugares com muitas informações, com belezas exuberantes, como se você estivesse numa rodovia. E você vai se especializando porque você tem um destino. E esse destino consome a energia porque requer foco para que você mergulhe a fundo, para que você vá a fundo na especialidade. Ok, não há nada de errado nisso, mas o que precisa ser contemplado é a visão global, porque o ser humano é complexo. Entendi. Então, entendi. Mas é aquela coisa multidisciplinar do ser humano. Não adianta você olhar só o pé quebrado, ou sei lá, o artrite no pé e não olhar o resto. Exatamente. E aí voltando ao sistema imunológico. O sistema imunológico é a nossa muralha de Jericó, é isso? É aquela coisa que é o anteparo? Em partes. Mas eu vou explicar aqui a imunologia básica. A imunologia básica ela tem duas vertentes. A primeira é a imunologia adquirida, que ela acontece a partir do momento que eu tenho contato com o agressor, identifico esse agressor e desenvolvo mecanismos fisiológicos que são bioquímicos para combater esse agressor. E esse agressor, por que a gente fala da imunidade adquirida? Porque esse agressor passa a ser um vilão conhecido para o nosso organismo. Então, a próxima vez que ele entrar em contato com o meu organismo, eu tenho uma resposta e eu sei exatamente como aniquilar esse risco. O sistema imunológico funciona... Eles têm dito justamente que o corona é absolutamente desconhecido da gente. E nisso reside o perigo. E aí a gente vai para a imunologia inata. Porque nós não temos mecanismos conhecidos, porque sequer vamos identificar esse vírus como um agressor em potencial. Quando ele começa a multiplicação dentro das células, é que aí você tem a ativação do sistema imunológico e essa imunidade inata começa a funcionar. E esse é o grande ponto que a gente pode falar aqui sobre a saúde integral, porque nós podemos contrair o vírus porque o nosso organismo não o conhece. Então, quem nunca teve contato está exposto, obviamente. Mas o que interessa a nós é como o sistema imunológico vai funcionar depois desse contágio. Então, uma boa saúde imunológica inata pode determinar o sucesso ou o fracasso do meu organismo frente ao vírus. Então, entenda que isso a gente ainda está fazendo um recorte apenas pelo viés fisiológico. Deixa eu só falar uma coisa. Quer dizer que
se o corona entra no meu organismo, o meu sistema imunológico já de pronto não o ataca, porque na melhor das hipóteses é um corpo estranho, ele não ataca, os leucócitos não vão para cima? Eles vão, mas é que você não tem um mecanismo de correspondência rápida para. É como se você pudesse ajustar o calibre do tiro. Então, Entendi. que tiro eu vou dar nesse agressor? É um tiro Tá. de canhão ou um tiro de atiradorzinho de elástico? Uhum. E como esse vírus é muito rápido, e esses vírus que são os aéreos, né, que são os gripais, eles são rápidos mesmo, né? Então eles têm um pico de proliferação muito rápido depois que eles adentram a célula. Então, por esse viés da imunologia básica, a gente compreende o risco. Então, agora, qual é o sucesso que eu posso obter a partir de escolhas vamos pensar no que diz respeito ainda à saúde preventiva, que esse deve ser o nosso foco, né? A saúde do sistema imunológico depende de hábitos e comportamentos adquiridos ao longo da vida. Entendi. Portanto, basicamente, oxigênio e boa circulação sanguínea, um sistema cardiovascular funcionando bem, pode representar 80% do sucesso. E por isso que as pessoas que estão sendo incluídas como grupo de risco, as pessoas que têm deficiência cardíaca, deficiência como portadores de diabetes, por exemplo, que tem essa deficiência metabólica. Então você tem uma lentidão no sistema circulatório, sobretudo. Entendi. Agora, eu queria abrir uma fala sobre essa visão psiconeuroimunoendocrinológica. Espera só um minutinho, antes de você... Só vai ter que traduzir isso, hein? Tá muito grego, hein? Pessoal, já temos aí 12 minutos de live, deixa eu só reapresentar. A gente está conversando com o professor Fernando Fassini. Ele é terapeuta quântico, ele é especialista em saúde integral, ele é diretor de prevenção a doenças no Instituto MISPA e bacharel em educação física pela PUC de Campinas. Aliás, saúde integral, o que vem a ser em palavras resumidas? Só para o pessoal entender, eu acho que isso faz parte também da nossa conversa, né? Essa é uma nova visão que nós passamos a compreender há pouco tempo também. É a visão em que o ser humano é contemplado como corpo, alma, mente. É uma visão antiga, porque Hipócrates falava sobre isso. 400 anos antes de Cristo, a gente já tem algo surgindo, mas que, de novo, por conta das especialidades, por conta da medicina clássica, houve um pouco de resistência para considerar fatores emocionais, fatores psicológicos, então, e como a gente conduz os pensamentos, temos ainda uma questão mental, e podemos incluir até o eixo de fé. Então, eixo o fisiológico, emocional. Existe um eixo espiritual também. Existe um eixo espiritual. Interessante. Então, esses 4 pilares devem estar equilibrados. Mas, depois, quando você falar sobre essa questão do eixo espiritual, eu quero fazer uma pergunta. Mas vamos lá. Você falou um palavrão agora há pouco. O que era aquilo que você falou? Explica pra gente. Essa visão de que o sistema imunológico depende de outros eixos nos traz a ideia de que nós temos agora uma posição para analisar o ser humano a partir de um eixo que compõe outros eixos. Esse eixo é o psiconeuroimunoendocrinológico. O que isso quer dizer? Psiconeuro é o que eu penso, endócrino é como o meu organismo recebe informações. Imagina o seguinte, o sistema endocrinológico ele ativa e desativa, ele acelera e desacelera órgãos e sistemas e células também. Então, esse é um sistema importante como carreador do sistema imunológico, o sistema hormonal. E o sistema de defesa mesmo, que é o imunológico, por sua vez, ele depende do emocional e do transporte de nutrientes para funcionar. Então, como uma emoção negativa pode interferir no mau funcionamento do meu sistema imunológico? E essa é uma questão para hoje. Nós vamos falar do medo,
mas ainda podemos fazer um link com a culpa, com a vergonha, Tristeza. tristeza. Então, daí a importância do eixo de fé. Porque o eixo de fé pode atuar nesses sentimentos, nessas virtudes e verdades distorcidas que nós somatizamos ao longo da vida e assimilamos como crenças. Mas quem é ateu? Eu vejo o ateu como alguém que tem algo a descobrir, essa é a minha visão. Porque nós estamos falando de ciência, e a ciência considera o eixo espiritual. Nós estamos falando de ciência com monitoramento frequencial, cerebral, a partir de pessoas que professam alguma fé, e aí a gente analisa essa fé em exercício e analisamos as frequências vibracionais geradas pelo cérebro. E a correspondência na membrana celular. De fato, um sistema imunológico que vai funcionar na membrana para resistir a entrada de qualquer agressor, que é por onde o agressor entra. A partir da membrana, ele adentra a célula, né? Então, Isso. imagina... Aliás, a Fiocruz mostrou, né? A imprensa demonstrou aquela foto do vírus penetrando numa célula. O que me chamou muito a atenção, fiquei assim, o tamanho do vírus perante o tamanho da célula. Ele é infinitamente menor do que a nossa célula. Meu Deus do céu. Sim. E o sistema imunológico, ele depende, portanto, de uma resistência e uma vibração em alta frequência. Porque quando eu tenho vibração eletromagnética, aí a gente vai para uma área da física que analisa a vibração eletromagnética da célula, criando correspondências às emoções que eu posso gerar como estímulo inicial. Então, por isso, olhamos aqui de ponta a ponta para esse eixo psiconeuroimunoendocrinológico. Então, como uma emoção pode determinar um padrão vibracional correspondente ao ponto final lá, que é a minha célula, que representa um tecido, que representa um órgão e que vai representar um sistema, né? Então, é isso que eu pretendo trazer hoje, essa ideia de que nós precisamos cuidar das nossas emoções. Esse é um momento desafiador, porque é um momento inédito, e nós estamos diante de um momento em que pessoas que nunca tiveram crises assim, nunca se sentiram em risco. Eu vejo que parte da população, e eu tenho observado isso até mesmo nos meus atendimentos, as pessoas estão tão desestruturadas porque nunca foram expostas a situações de descontrole, onde elas não têm o controle absoluto. Então, é um momento em que a gente vive uma crise, de novo, falamos isso no início, mas é uma crise que todo ser que respira tem o mesmo risco. Tudo bem que há uma população favorecida, com recursos, que se isolou, tem, teoricamente, assim, uma saúde nutricional, tem mais condições, teoricamente, essas pessoas sofrerão menos risco por conta da exposição. Mas como seres humanos, todos estamos expostos. Deixa eu perguntar uma coisa disso. Sim. Não sei se era isso que você ia começar a falar, mas você disse há pouco a respeito de hábitos que nós devemos ter para justamente beneficiar o nosso sistema imunológico. Esses hábitos, imagino que você esteja falando de hábitos mesmo, coisas já integradas na vida, ou seja, coisa que você pratica há meses ou há anos, enfim. Quais seriam os principais hábitos? E se não for agora a hora de responder, mas responde depois, após você terminar a sua explicação. Quais são os hábitos que eu tenho que ter, que a pessoa que está nos assistindo aí tem que ter, para, de repente, poder melhorar o nosso sistema imunológico para tentar dar uma resposta, no mínimo, benéfica ou positiva, benéfica não, mas positiva, caso a gente adquira a infecção pelo coronavírus? Olha, a primeira, antes de entrar Claro. nos hábitos, eu queria ainda conceituar a ideia de que somos compostos por 4 eixos básicos. Então, agora já abrindo a resposta, é muito interessante equilibrarmos esses eixos. Então, eu preciso cuidar desses eixos, de círculo que giram para a figura que eu tenho
tenho que manter 4 para girando. Então, eu giro um, giro o outro e revezo a minha atenção a essas varinhas que equilibram o pratinho. Então, enquanto eu cuido da saúde física, eu não posso descuidar da minha saúde emocional, não posso descuidar da minha saúde mental, que está bem relacionada à emocional, e não posso descuidar da minha fé ou negligenciar totalmente ao ponto de terceirizar isso ou aniquilar, como você pergunta do ateu, né? Uhum. Não quero entrar num embate, numa discussão, mas para o ateu esse eixo ele não existe. Então, na minha visão, é como se fosse uma mesa com 3 pés. O eixo da espiritualidade, e aí eu posso até dizer que também sou ateu de vários deuses. Porque, assim, muitos deuses são criados e muitas formas que invadem e contaminam esse fé é que tem colocado em risco a saúde desse eixo. Por quê? Pessoas manipulam, pessoas entram mal intencionadas, exercendo domínio, e não é por aí. Aí já é um eixo que deveria estar saudável, e aí passa a ser um problema, porque a pessoa adoece também por conta de comprometimentos nesse eixo, entende? Se ele estiver desequilibrado, ele pode ser insalubre. Então, quando eu falo sobre o eixo da espiritualidade, é sobre a relação com o Criador. E aí eu sei que essa discussão ela pode ir longe, não queria entrar por esse viés, mas... Mas essa explicação que você está dando, ela também é perfeitamente cabível para quem não tem crença nenhuma e, portanto, basta só retirar esse eixo. É isso? É isso. É isso. Ah, entendi. Mas, na minha... Assim, eu queria ir logo para o medo. A gente precisa ir mais rápido para o medo. Vamos falar do medo. Conceitua logo, manda bala aí. Então, nós vemos muitas ações nesses dias direcionadas a comportamento fisiológico. Então, não se exponha, lave as mãos, coma melhor. Nós podemos fazer isso, podemos investir um tempo desse momento aqui para falar sobre isso. Mas podemos depois compartilhar, através dos nossos canais aí, as dicas, né? Mas então, o eixo fisiológico, basicamente, quais são as dicas? Praticar exercício de forma moderada. Se você recebe luz solar dentro da sua casa, faça nesse período. Então, exponha-se ao sol, você vai receber vitamina D, vai preparar o teu físico, vai transpirar, vai ativar os seus hormônios e também minimizar o seu estresse. Então, essa é a dica básica para quem está em casa, para quem consegue, para quem pode ficar em casa. Quem não pratica atividade física, minha recomendação, comece pelas atividades básicas como alongamento, atividades de solo, para minimizar o risco, porque você não pode ir para o hospital agora, não é um bom momento para você sofrer uma lesão, um entorse, uma contratura muscular. Isso vai te prejudicar. Agora não é a hora, definitivamente. Né? Definitivamente. Então, alimentação, dicas nutricionais, alimentos naturais, mais próximos da forma como eles foram entregues, cultivados, como eles foram colhidos. Então, eu posso comer um alimento cozido, mas eu tenho que ter ciência de que ele vai perder um pouquinho do valor nutricional. E o sistema imunológico depende de micronutrientes. Então, diversificação, aquele prato colorido que os nutricionistas sempre falam, né? Vamos comer o prato quanto mais colorido, mais variado, você tem um repertório nutricional maior. Isso vale. E o que não fazer? Alimentos industrializados, vale a pena tentar evitar. Então, bebidas alcoólicas, às vezes a pessoa está entediada, vou tomar minha cervejinha com a mesma frequência que eu tomava antes. Acho que vale a pena reduzir e rever essa questão, porque o álcool pode debilitar, sim, as células e o sistema imunológico. E alimentos... aqueles que têm conservantes, enlatados. Eu sei que é muito prático. É o industrializado. A gente não pode ficar se expondo, indo ao mercado todo o tempo para comprar. Então, as pessoas têm abusado muito dos industrializados por conta disso. Aqueles embutidos que não são recomendáveis para a saúde imunológica. Tipo salsicha, aquelas feijoadas enlatadas, tudo isso não, agora não. Não recomendo. Não recomendo. E por quê? O que eles têm? O industrializado, o que ele tem
que pode prejudicar o nosso sistema imunológico, nosso organismo de forma geral? Aqui você abriu um link para o próximo assunto e a gente pode já emendar sem falar da saúde emocional. Mas é muito interessante a sua pergunta, porque o nosso modulador do sistema imunológico, o nosso maior modulador, que corresponde a 85% da função imunológica, está no aparelho gastrointestinal. Então, nós temos os sinalizadores que funcionam no aparelho e de parte do intestino, que são os detectores do risco para a gente criar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório ele pode ser crônico, dependendo do tipo de alimentação que eu tenho. E se houver deficiência na microbiota intestinal, é quase que automatizar o processo de inflamação crônica. E altera o endotélio, o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células que precisam de oxigênio e nutrientes. Percebe? Então, o fato é muito importante no momento. Não só nesse momento, porque nós vivemos outros riscos, né, ao longo da vida. Então, bactérias e fungos que adentram através do intestino e acessam a corrente sanguínea pela falta da primeira defesa, que seria na parede do intestino, tem causado doenças, assim, dessas doenças inflamatórias, que têm origem inflamatória, mas que são crônicas, como artrite reumatoide, as doenças cardíacas, muitas delas, e até mesmo degenerativas do sistema nervoso. Elas adentram pelo aparelho digestivo. São contaminações que chegam por ali. Deixa eu interromper um segundo, porque o Matheus perguntou um negócio que eu também queria saber. E café? É ruim tomar? É bom? Porque assim, eu costumo tomar café razoavelmente. Tem alguma contraindicação? Ele pode ser rotulado como um alimento industrializado? Não, nesse momento, eu reduziria o café, eu procuraria o café descafeinado por conta desse estresse que a gente já vive no confinamento. Então, qualquer A bebida cafeína é ruim? qualquer bebida estimulante nesse momento, eu recomendo cautela e reduzir pelo menos 30%, 40%, nos períodos do meio da tarde para o fim da tarde, aí eliminar mesmo, se tiver que tomar bebida estimulante de manhã. Mas o café não é contraindicado para o sistema imunológico, não. Não? Ainda Não. bem. Ainda bem. A cerveja também não, né? Eu acho que a dosagem deve Não, eu interferir estou de alguma brincando. forma, né? Mas Obviamente que eu estou brincando, né? Você não, como falou já aquela do pessoa que álcool. só no final de semana, né? Você já viu aquela história? Eu só no final de semana. Mas quando é que começa o final de semana? Quarta já vai para o final de semana. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho o hábito de beber na sexta-noite e no sábado à noite, só. Depois acabou. E, sei lá, tenho mantido esse hábito, mas também, em contrapartida, eu tenho treinado todo santo dia com o professor Wagner Félix, que é o personal trainer nosso aí. Aliás, tem live com ele amanhã, para quem quer saber mais sobre exercícios, a importância da rotina de exercício na quarentena. Amanhã, 10h30 da manhã, vai ter live com o professor Wagner Félix, personal trainer. Que inclusive é um cliente seu, né, Carlos? Professor Sim. Fernando, aliás. Um abraço ao professor Wagner. E eu tenho treinado todo dia. Acho que a gente tem feito algumas coisas que é para não ficar louco, né? E para tentar driblar o medo. Olha aqui, a Eliana está perguntando, aliás, não, ela está afirmando, eu acho que é isso mesmo, né? Os produtos orgânicos, né, seriam os ideais. Oi, Eliana. Boa tarde, tudo bem? Bom, ela está certa. Quando eu falo sobre o alimento natural, eu me refiro ao alimento orgânico ou aquele agroecológico. Alguns alimentos já vêm com selo de alimento limpo, que é um alimento livre de agroquímico. Porque recomendar orgânico nesse momento para toda a população é complicado, porque o acesso já é difícil. Nós sabemos que 1,5%, 2% da população tem acesso ao alimento orgânico. E eu estava pensando, inclusive, ontem, sobre a dificuldade que os produtores devem estar enfrentando agora com os pequenos comércios fechados, porque os Nossa, é pequenos mesmo. comércios locais são os pontos de escoamento, né? Então, aí o produto chega perto daquele ponto de colheita, você não pode congelar, dizer para o solo, opa, para, segura, espera aí. Não, o produto tem que sair. Então, o que eu tenho
recomendado é que as pessoas procurem os produtores locais, porque os mercados não têm a oferta de orgânico. Diminuiu a oferta de orgânico nos mercados por conta da questão logística, mas os produtores estão com produtos a ponto de colheita, até perdendo no campo. Então a recomendação é que as pessoas visitem essas hortas, porque de fato é um passeio você ir para o campo, distrai um pouco, não é tão arriscado porque você não tem aglomerações e você trará suas contribuições, levará suas contribuições para aquele pequeno produtor e fará ali, certamente você construirá pontes para um futuro, para você se alimentar melhor. E o alimento orgânico, ele traz um valor nutricional diferenciado, obviamente, sem o risco da contaminação, né? A Eliana está certa. A Eliane, aliás, a Elianice, está perguntando se tem algum chá que nesse momento seria essencial. Que chá é bom para, enfim, para melhorar o sistema imunológico, para ajudar, enfim. Tem algum? Bom, eu tenho algumas receitas. A Elianice é a Lila. Boa tarde, Lila. O chá de alecrim é interessante. Eu gosto muito do chá de alecrim. Mas alguns chás... alecrim é bem interessante. Porém, algumas pessoas têm restrição ao alecrim, têm intolerância ao gengibre. O gengibre pode agredir o estômago, algumas pessoas são sensíveis ao gengibre. Então, para quem sempre usou gengibre e não teve problemas, o chá de gengibre é muito bom. E você pode também pingar umas gotinhas de limão, o própolis é muito interessante também como um reforçador do aparelho respiratório. Agora, sabe de uma coisa? Eu vou passar o ginseng. O ginseng é muito interessante também. Equinácea. Sabe uma coisa, o professor, quando foi? Ontem eu recebi via WhatsApp um vídeo de um senhor dizendo a respeito do chá de alho. E foi muito engraçado porque eu estava achando legal o vídeo, até que ele falou com toda a contundência do mundo que chá de alho, mais gengibre e você cura coronavírus em 3 dias. Aí eu tive que desligar o vídeo, eu não continuei, porque assim, eu acho que esse tipo de conselho, de aconselhamento, é bom porque justamente pode pode acalmar a gente, pode, sei lá, melhorar o estômago, algumas coisas, o sistema imunológico. Agora, curar coronavírus, já pensou? Se fosse possível, você acha que não ia ter um cientista que já teria visto isso? A gente já estava todo mundo curado? Em vez de tomar a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Aliás, não sei se você teve a curiosidade, acho que ainda não, mas dá uma olhada na bula da hidroxicloroquina e da cloroquina. Ontem eu tive a curiosidade, fui atrás e li a bula. É aterrorizante. Os efeitos são aterrorizantes. Agora, veja bem, aí você fala, Adriano, então você não tomaria? Claro que eu tomaria, desde que de acordo com a posologia médica, né? Uma dose correta, do jeito certo. Claro, se eu estou morrendo, me dá qualquer coisa, me dá até chá de alho para ver se eu melhoro, não tem problema nenhum, eu não faço restrição. Agora, quanto efeito horroroso, hein? Não, e assim, estendendo para outras substâncias, outras composições, assim, as pessoas não têm o hábito de parar um pouquinho a bula, os efeitos colaterais e efeitos adversos. Porque infelizmente se lerem, não tomariam. E assim, eu tenho recebido, eu não recomendo que as pessoas parem aleatoriamente com os tratamentos, mas nós temos visto que algumas doenças estão sendo tratadas por medicação de uso contínuo. E esse tem sido um problema para o sistema imunológico. Porque nós falamos aqui da debilidade da microbiota. E ela acontece quando uma substância química atinge, uma substância antinatural atinge o aparelho gástrico. Então, o medicamento de uso contínuo precisa ser revisto, de certa forma, se é necessário mesmo. Porque muitas pessoas têm usado em escalas assim acima do que poderiam. Porque nós sabemos que há tratamentos naturais. E aí essa é a visão
para terapia integral. Nós tratarmos, um exemplo, vamos falar sobre cálculo renal. Como é que se trata o cálculo renal, né? É o meu caso. Faz 2 anos que eu não tenho, graças a Deus. Então, eu posso olhar para o cálculo renal como um cálculo renal. Ou olhar para uma pessoa que fez um cálculo renal. Se eu olho para o cálculo renal, eu tenho um procedimento, que é a litotripsia, que a gente vai fazer, tenta com medicação, ou uma invasão cirúrgica mesmo. Ok. Eu estou tratando o cálculo renal. Mas como eu vou tratar a pessoa que produziu esse cálculo renal? Por que essa pessoa produziu o cálculo renal? Essa é a grande pergunta para o tratamento. Na visão integral, existe alguma questão emocional? Existe uma questão comportamental? Qual é a predisposição desse Olha, organismo? eu afirmo categoricamente, por experiência própria, que todos os meus cálculos renais foram produzidos também graças ao emocional. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. E você sabe que na medicina chinesa o medo tem relação com o rim, né? Relação direta com É? o aparelho. Sim. Então, a pessoa que assim, é uma visão interessante que a gente precisa prestar atenção. Eu não olho só para a medicina chinesa, eu tenho essa ideia para a gente pensar na questão emocional, fisiológica, comportamental, os hábitos alimentares e tudo isso. Mas Olha, deixa eu só interromper, porque a Raquel Matielli, que é minha colega de colegial, ela está dizendo o seguinte, que o gengibre sobe a pressão. É verdade isso? Ele pode subir a pressão? A alface sobe a pressão. Ah, é? Alface? Agora, para a pessoa que tem sensibilidade ao gengibre, ele pode extrapolar um pouquinho a pressão e pode... o fitoterápico, ou qualquer alimento, né? Você precisa ter atenção e você precisa olhar para a sua biodisponibilidade. Porque cada pessoa tem uma memória de biodisponibilidade diferente da outra. É quase que uma identidade mesmo. Então, se você analisar, bom, vamos fazer um grupo de estudo e vamos ver o que o gengibre vai causar. Ele pode, sim, subir a pressão como alface sobe a pressão. Mas para algumas pessoas baixa a pressão com o alho. Então, o alho sobe a pressão? Não sabia, de algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. Assim como algumas pessoas tomam um calmante e se sentem mais agitadas, que é o conhecido efeito rebote. O efeito rebote é esse efeito contrário, né? Então, sim, vale a pena a gente ter atenção sobre como a gente responde e não dá para sair tomando. É por isso que eu recomendei mais o alecrim, que é um alimento mesmo, né? E ele é mais neutro, é usado na gastronomia com bastante frequência e não temos históricos de intolerância como já temos para o gengibre. Então, o gengibre requer mais cautela, sim, para uso. Raquel, professor, entrou na nossa live aí o professor Maeda, Mário Maeda, avisando aí o pessoal que semana que vem tem uma live com o professor Maeda, a gente vai conversar sobre o ensino à distância nesses tempos de quarentena e aproveitar que o professor Maeda trabalha na Prefeitura Municipal de São Paulo para fazer aquelas perguntinhas que jornalista faz mesmo, aproveitando a oportunidade. Só avisando, porque ele entrou aí. E, Maeda, estamos conversando com o professor Fernando Fassini, terapeuta quântico, especialista em saúde integral, diretor de prevenção a doenças no Instituto MISPA e bacharel em educação física pela PUC de Campinas. Continuando, professor Fernando Fassini, eu queria falar do medo, hein? Sim, vamos falar do medo. Falar do medo. Então, vamos seguir a lógica que nós falávamos de um sistema macro de gerenciamento do ser humano, que é o psico, neuro, imuno, endocrinológico. Nós falamos um pouquinho do neuro e psíquico, que é um sistema, ele é um sistema modulado por neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles fazem a regência das emoções. Então, a partir de um estímulo, de um pensamento, crio relação a uma emoção. Essa neuroquímica que se forma é que vai definir a emoção, de fato, que eu vou sentir ou expressar. Por isso que nós conseguimos enxergar em pessoas que repetem muitos padrões comportamentais. Por exemplo, aquela pessoa que murmura demais, e reclama, e reclama, e reclama. Ela tem um vício
causado por uma combinação de neurotransmissores fundamentado em crenças anteriores. Então, houve um episódio traumático, sim, houve uma situação em que a pessoa criou algumas verdades, e isso se acumula ao longo da vida, para justificar esse comportamento de reclamação. É o tal do ó dia, ó azar, que coisa horrível, ó porquê, taraná, taraná. Então, o mecanismo começa na hipófise. A hipófise equilibra os neuropeptídeos que vão determinar a emoção A, a emoção B, ou a combinação das emoções. Então, o medo, vamos gravar aqui o medo como fruto de uma verdade. Aí entenda que essa verdade fundamentada em crença pode ser mentira. Vou dar um exemplo aqui, olha. A minha mãe falava muitas coisas acerca da rua para me botar medo. Então, se você sair, você pode ser atropelado. Óbvio que ela queria me proteger. Mas, até que ponto, qual é o limiar de saúde, qual é o limiar saudável para esse medo não se tornar um pânico? Então, você que nem quando a mãe fala que se você for para a rua, o homem do saco vai te pegar e levar embora. O homem do saco, a loira do banheiro. Respiração e coisas do tipo. Então, essas crenças, elas surgem, esse foi um exemplo, claro que uma caricatura, mas dá para a gente entender que o medo ele acontece também por comportamentos ali da família. Então, como a gente vai introjetar essa ideia? Como é que a gente vai assimilar isso no nosso inconsciente? É que pode determinar a relação de combinações desses neurotransmissores para gerar um comportamento. Entende? Porque o medo saudável, qual é o medo saudável? É aquele medo da pré-história. E o que protege. É o que protege. Então, por exemplo, eu tenho um tigre dente de sabre que vai correr atrás de mim. Eu não posso virar comida, eu tenho que fugir. E vou me abrigar em algum lugar. Aí eu tenho adrenalina, estresse, esse estresse que é saudável, porque ele aumenta a minha capacidade. Eu não penso, eu só tenho atitude, que é a fuga. Então, esse mecanismo é saudável, depois eu me acalmo, a pressão sanguínea volta, os batimentos voltam, aí eu tenho outros hormônios que vão acalmar, e tudo bem, passou, eu consegui fugir, não virei comida do tigre. Só que esse mecanismo no dia a dia, veja quantas situações de estresse a gente vive, a gente não pode correr e nem agredir. Porque é aquela história, diante de um risco, eu tenho duas opções. Ou eu vou para cima e vou agredir, ou eu fujo. Essas duas respostas básicas são naturais frente às agressões e a um estresse, a um estímulo de estresse e risco. Mas hoje, quando eu tenho situações diante do meu cliente, que eu sou desafiado e ele me deixa totalmente estressado, eu não posso agredi-lo e nem sair correndo. Eu tenho que criar um mecanismo equilibrado para responder de forma civilizada, até porque eu quero mantê-lo como cliente e também não quero sair dali algemado. Mas o estímulo, muitas vezes, o estímulo interno, fisiológico, endocrinológico, ele cobra algo mais. Ele cobra uma reação mais explosiva. A gente precisava de um grito, de uma batida em algum lugar, ou da explosão, para dar vazão a essa adrenalina que surgiu. Repetidas vezes, eu começo... Isso acontece muitas vezes, com muita frequência, e acontece, quem enfrenta trânsito, às vezes nós temos muitas atividades ao longo do dia que a agenda fica apertada, e nós somos pressionados pelo tempo, e também pelas pessoas. E assim, o problema é a cronificação do estresse, que vai deformando aquele medo que era para ser algo a favor da minha saúde, ele passa a ser agora contrário. Então ele passa a ser um risco, e eu viro refém desse medo. Sobretudo quando eu não tenho controle. Daí eu já tenho um processo de ansiedade. Então você percebe que a ansiedade surge do medo. Antes do medo, veja, nós temos algumas virtudes que poderiam ser desenvolvidas para nos proteger. Eu vou falar nesse momento, depois a gente pode entrar de forma mais detalhada. Mas só uma coisa, professor. Nós temos, a partir de agora, 10 minutos, porque quando bate 1 hora, o Instagram derruba a live.
Então, Tá. temos mais 10 minutos. Quando eu tiver em 9 minutos, eu já faço um sinal aqui, eu aviso para a gente ir nos finalmente, tá bom? Para não cortar assim, Tá, pum, e cai. Vamos lá, tá então. ótimo. Vamos conseguir A passar gente já aqui está com 45 minutos de live e eu estou falando mais 10 minutos, que é para ter esse chorinho mesmo, mas no 59 ele já derruba. Tá, ok. Vamos lá, Então, então. algumas virtudes como o amor, alegria, paz, elas criam um cenário que contrapõe um pouco esse medo e, na verdade, contrapõe muito esse medo. Por isso que nós fizemos uma meditação e a proposta da meditação é fortalecer as virtudes que apoiam a nossa estrutura psíquica e as nossas emoções para que nós consigamos resistir às deformidades dos sentimentos contrários. E o que isso tem a ver com o sistema imunológico? Tudo. Por quê? Eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente falar sobre o sistema endócrino agora, que é um sistema de transporte, de ativação e desativação. Então vamos lá, o sistema neuropsíquico, que é por onde a gente tem sentimentos e pensamentos, e através dessas vias surgem os neurotransmissores, que vão determinar comportamento a partir de pensamentos. Então eu tenho pensamentos, crenças, e logo eu tenho um comportamento. Ok? Pelos neurotransmissores. Ok. E a hipófise é o regulador maior desses neurotransmissores. Depois, eu tenho um sistema endócrino que funciona a partir da modulação. Acho que travou aqui, hein? Travou. Faz assim, sai e entra de novo. Se a gente for esperar... Não, deu certo, voltou. Espera aí. Agora está sem áudio. Espera só um minuto, fala de novo. Tá sem áudio, viu? Faz assim, ó. Ó. Sai e volta. Sai e volta. Tá bom? Eu vou tirar, daí você volta. Ok? Vamos lá, pessoal. Problema na conexão, mas ele já vai voltar para a gente dar um encerramento nessa live a respeito de como o medo afeta o nosso sistema imunológico. Já está voltando. Conectando. Voltou. Vamos lá. Ok? Ok, então vamos para o sistema endócrino. Lado pelos hormônios. Então nós temos, como a gente viu, a adrenalina aqui, que é um estimulante, e outros que desaceleram. E assim a gente funciona recebendo estímulos que relaxam e outros que aceleram um pouco o nosso ritmo corporal. E, por último, nós temos o sistema imunológico, que funciona em decorrência desses outros dois. Como é que esse sistema funciona? Como é que funciona o sistema imunológico? Ele funciona a partir de interleucinas. Nós falamos um pouquinho ontem, mas não deu tempo para explicar. O que são as interleucinas? Elas são os moduladores do sistema imunológico. Então, elas funcionam para avaliar risco e para também, elas ativam a destruição dos agentes causadores do risco. Daí, elas destruindo esses agentes, elas cuidam também da eliminação dos resíduos desses agentes, que são as toxinas, e começam a reparar ou ativar a reparação de estruturas que foram danificadas. E por último, a última etapa é a limpeza celular. Então, limpeza, entenda, de toxinas e de contaminações até mesmo eletromagnéticas que acontecem na membrana celular. E o medo é um dos maiores contaminantes do campo eletromagnético da membrana celular. Por quê? Porque é um sentimento de baixa frequência. O medo, ele é medido em 100 Hz aproximadamente de vibração. Para você ter uma ideia, a vergonha, ela tem 20 Hz. Então, são vibrações de baixa frequência. A culpa, 30 Hz. Mas como é que... Bom, aí já é outra live, né?
Como é que se mede isso? É outra live inteirinha, né? E aí a gente iria para uma outra A live, gente mas podia essa relação... fazer uma live sobre isso. É legal isso, hein? Frequência das coisas É, e tal. Essa aí é a, porque é a medicina quântica, a terapia quântica. é a terapia quântica, que avalia a vibração eletromagnética, e aí em nível subatômico. Uhum. Porque nós vamos avaliar a estrutura antes de existir como matéria, que é o quanto essa estrutura precisa vibrar para existir com aquela identidade estrutural que ela tem. Então, em resumo, Você estava nós falando que estamos aqui a frequência do medo é 70 Hz, 100 Hz. 100 Hz. Isso é muito alto, muito baixo, é bom, é ruim? Dá uma ideia. É baixo, porque a alegria nós temos de 600 a 650 Hz. Ah. Amor, 800 Hz. Então, assim, essas frequências que são geradas a partir do que nós pensamos e sentimos, elas impactam diretamente no nas nossas vias hormonais e imunológicas. Entendi. Então, assim, eu não vejo isso como coincidência, mas nós falamos da espiritualidade e eu vejo, assim, eu gosto de meditar em alguns estudos bíblicos, em algumas verdades, olhando para aquelas verdades como verdades milenares também, não só espiritualizando tudo. Mas eu vejo quando o João fala em sua escrita de 1 João, eu acho que eu até anotei aqui, 1 João 4,18, que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. É bem interessante como ele antagoniza o amor ao medo. Né? Então, o amor que gera confiança, que gera estabilidade, que gera plenitude, ele não permite espaço para o medo. Então, é bem interessante, né, como ele antagoniza. E as meditações que nós temos feito, nesse momento que as pessoas estão confinadas, elas têm manifestado mais necessidade ainda, eu tenho visto que essas verdades milenares, elas chegam até aquele ponto em que, antes dessa crise, as pessoas não permitiam acesso. Então, eu tenho visto que algo tem acontecido no campo emocional que gerou mais abertura para a gente perceber, né, que a gente precisa cuidar da emoção, porque nós recebemos quanto, né, desse eixo existencial, que não só individual, mas agora coletivo. Então, essa é uma percepção que não foge à minha linha de estudo do ser humano. Por quê? Porque nós temos um outro eixo, que eu não falei aqui, que é o eixo com a relação ambiental e com o próximo. Porque eu não posso ser saudável enquanto o meu ambiente estiver doente. Se eu vivo e faço parte. Então, a esterilização de um corpo... A gente não falou aqui do intestino, que tem que ter a flora intestinal, os lactobacilos, que fazem toda a primeira identificação do risco. Se eu esterilizo esse organismo, eu elimino a percepção do risco. E aí eu tenho um processo inflamatório contínuo. Assim acontece no ambiente. Então, o que nós estamos fazendo com o ambiente? Esterilizando. Toda vez que eu esterilizo e vou ganhando campo, eu também exponho as mazelas. E vamos chamar esse vírus novo de uma mazela. Especialistas, os infectologistas que estudam o ambiente, não só a saúde humana, eles estão falando que muitos vírus desses vão surgir nos próximos 15 anos. Eu já ouvi, né? isso. Eu já ouvi. 10 anos. Eu já ouvi. Essa teoria... Isso é ruim. Isso é bem ruim. E é uma teoria, porque, sabe, dados do Slow Food, que é um movimento que começou na Itália, com Carlos Petrini, ele diz que, agora, o estudo recente mostra que, por ano, são extintas 27 mil variedades de vida, entre fungos, bactérias, insetos e até mamíferos. Mas a perda maior ocorre nos oceanos, mas 27 mil espécies extintas por ano. Nós estamos esterilizando o mundo. E deixando, assim, aí seria uma outra live também, falando sobre alimentação a partir de proteína animal, né? Que essa é uma história que dá pano para manga também, e a gente sabe que polêmicas... E muita gente não concorda, né? Mas aí é outra live. É outra live. É outra live.
Mas a gente esteriliza o mundo para produzir 4, 5 variedades nutricionais apenas e usamos uma sobrecarga química, né? Esterilizando o solo e criando ainda transgênicos e tudo isso. A gente pode falar isso em outro momento. Mas entenda, só essa visão de que o ser humano precisa entender que a saúde dele depende da saúde ambiental e depende da saúde do outro. E aí, para encerrar a live, infelizmente, já 55 minutos, o que a gente faz para não ter medo, em excesso, pânico, nesse momento de quarentena, com medo de pegar doença, medo de morrer? Agora, acabei de receber a informação, nesse minuto, já passou de 100 mil pessoas mortas pelo coronavírus no mundo. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas mortas de outubro ou novembro até hoje. 6 meses. 6 meses, 100 mil pessoas mortas por um vírus. Você fica com medo. Como é que faz para não ter pânico? Algumas coisas, bom, sei lá, medita. Meditação é bom? Ajuda? A meditação ajuda muito. E se nós falamos aqui sobre algumas virtudes básicas que se contrapõem ao medo, nós podemos meditar nessas virtudes. Amor, alegria. Pelo amor, procurar a paz interna e promover essa paz, né? O que não é muito fácil nesse momento de confinamento e até mesmo as crises pessoais que pessoas estão vivendo. Nós sabemos que as empresas, as pequenas empresas têm, assim, que empregam 80% no nosso país, passarão por crises e empresários e também os empregados estão preocupados, mas não é momento para a gente se desesperar. A gente precisa confiar que algo acontecerá a nosso favor e manter o equilíbrio emocional nesse momento para que você possa se cuidar e cuidar do outro. Porque, perceba, eu vejo aqui em casa, nós estamos em 4 pessoas aqui e quando um se desestabiliza, parece que é em ressonância, os outros 3 também se desestabilizam. Então, mas o contrário disso também funciona. Então, quando a gente promove aqueles momentos de reflexão, paz, até mesmo a cantar canções tranquilas, canções que promovem pensamentos elevados, frequências elevadas, de gratidão, de amor, de paz, isso ajuda muito. Mas olhar para as notícias pode ser desesperador dependendo de como a gente se permite, né? Então, qual conexão eu faço com aquilo? E no meu caso é difícil. A gente que é jornalista tem que ficar ligado o tempo todo, né? Eu falei essa semana para um grupo de pessoas, um minuto, pequeno, professor. mas vamos lá. Assim, eu não posso me estressar com algo que eu não tenha controle, que eu não possa exercer controle. Então, eu preciso gastar minha energia com algo que eu consiga obter resultados rápidos nesse momento. Então, a nutrição é importante. O cuidado com o próximo é importante. Praticar amor, gratidão e paz, assim, com certeza, irá contrapor o medo que tenta surgir. Tá bom. Olha, vamos combinar mais lives, porque essa eu tenho que encerrar, já deu 58 minutos. Daqui a pouco ele vai derrubar e aí fica feio. Queria agradecer a sua presença aqui, professor Fernando Fassini, terapeuta quântico e especialista em saúde integral. E queria agradecer o pessoal também que esteve aqui na nossa live. Lembrando a você que amanhã, às 10h30 da manhã, tem outra. A gente vai falar sobre o exercício físico com o professor Wagner Félix, que é um personal trainer. Professor Fernando, obrigado, viu? Um abraço, Adriano, um abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.